Marcos capítulo 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade. O que fazer nas dificuldades? Quando Jesus acalmou a tempestade, ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Às vezes, os problemas da vida parecem impossíveis de resolver, mas nessa hora podemos ir para Jesus. Ele tem a solução até para as situações mais perigosas. Certa vez, Jesus estava pregando para uma multidão junto do mar da Galileia. No fim do dia, Jesus entrou num barco com os discípulos e mandou atravessar para o outro lado do lago. Pelo caminho, uma grande tempestade apanhou o barco. Os discípulos tentaram desesperadamente impedir o barco de afundar, mas Jesus, que tinha adormecido, nem sequer acordou. Os discípulos acordaram Jesus e o avisaram do perigo. Eles iriam todos morrer, mas Jesus se levantou e mandou o mar se acalmar. O mar obedeceu e a tempestade cessou. Então Jesus perguntou aos seus discípulos onde estava a sua fé. Ao verem ou ouvirem isso, os discípulos ficaram com medo e começaram a questionar quem era Jesus, que tinha poder até sobre a natureza. Nem todos enfrentamos situações de vida ou morte, como os discípulos enfrentaram nesse barco. No entanto, todos passamos por problemas que parecem não ter solução. Tentamos, mas nada que fazemos resolve o problema. Sentimos que vamos afundar. Quando isso acontece, precisamos ter fé. Não há nada que Jesus não possa fazer em nosso favor. Se ele deu ordens ao mar e ele obedeceu, ele também pode nos ajudar com nossos problemas. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus não estava. Ele estava no controle o tempo todo. Mesmo dormindo, assim como os discípulos no barco, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando parece que ele não está presente. Na hora certa, Jesus age. Se cremos nisso, vamos evitar o medo das coisas e das nossas impossibilidades. Os discípulos não usaram a fé, mas fizeram uma coisa certa. Foram para Jesus. Nas dificuldades, precisamos ir para Jesus. Sem Jesus não conseguimos. Ele é o nosso único Salvador, que nos dá a solução para os problemas impossíveis.